Obrigada. Boa tarde a todos. Eu agradeço, em primeiro lugar, o convite que me foi feito e, em segunda, a oportunidade de estar aqui mais uma vez no SEBRAE, revendo, inclusive, vou dizer antigos conhecidos, mas, enfim, conhecidos já de algum tempo, que vimos encontrando e travando debates como esse. Eu escolhi para trazer uma apresentação para vocês, que eu pediria o favor de a gente projetar, que eu reformulei um pouquinho quando eu cheguei hoje aqui de manhã e ouvi o discurso da ministra, do presidente do SEBRAE, do diretor do SEBRAE e dos secretários do MDS. E também da secretária de Desenvolvimento Social aqui do DF. E eu, então, vou pegar uma carona numa questão que eu acho que é fundamental, que principalmente a secretária Ana Fonseca colocou para a gente hoje de manhã. Já então, a minha proposta é a gente discutir que entendimento é esse sobre desenvolvimento produtivo e inovativo que a gente tem nas nossas mentes, né? Qual é a forma que, em geral, a gente entende o desenvolvimento, olha o desenvolvimento produtivo e inovativo e quais são as implicações de uma nova forma de entendê-lo, as implicações para a política, que foi um pouco a questão que a secretária Ana Fonseca, me parece, frisou várias vezes, dando exemplo hoje de manhã conosco. Eu tenho que lembrar, eu trabalhei, fui vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia há muitos anos, dali para o BNDES, e passei um tempo no Instituto de Ensino e Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Todo mundo acha que eu estive na universidade, na verdade, eu sempre estive no Ministério da Ciência e Tecnologia, aliás, aonde eu conheci o atual presidente do BNDES, Luciano Coutinho. E, nesses vários anos, eu tive várias possibilidades de interação com o SEBRAE, com vários colegas que, inclusive, se encontram presentes aqui, e eu gostaria de recapitular algumas das questões que a gente vem pensando. Na primeira lâmina, eu colocaria, a próxima lâmina, por favor, eu colocaria... eu que passo. Eu colocaria essa questão. Por que, quando a gente pensa em política de desenvolvimento produtivo e principalmente inovativo, a gente tem que pensar nas grandes coisas? A gente pensa nos setores importantíssimos, aeroespacial, energia, mas isso não é necessariamente restrito a esses setores ou um conjunto de empresas líderes, grupos líderes da indústria manufatureira. Então, aí o exercício que eu queria fazer com vocês, e aí aproveitando a minha trajetória de sempre estar trabalhando em política, em planejamento e implementação de política, e passar um tempo também fazendo essa reflexão com a academia, eu costumo dizer que conceitos, modelos de política são como óculos. Eu tenho os meus aqui, que servem para eu olhar de perto. Se eu colocá-los e olhar para vocês, possivelmente eu não vou ver nada. Então, a gente tem que ser muito capaz, quem pensa, quem planeja, quem faz política, de escolher os óculos adequados para enxergar o que você quer enxergar. E, assim, a minha experiência de ter passado por esse currículo que vocês viram, eu sou PhDeusa, pós-PhDeusa, é que a gente tem muito essa trajetória de olhar com os olhares do conhecimento desenvolvido no Norte, nos países chamados mais desenvolvidos, até porque, com a idade que eu tenho, na época que eu fiz doutorado, não tinha doutorado no Brasil, hoje em dia temos. Mas é muito importante a gente saber olhar com os óculos adequados para as coisas certas. E a gente não pegar um óculos e achar que ele é o único que serve para a gente olhar as nossas coisas. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: políticas não são neutras, conceitos não são neutros. É necessário que a gente faça uma adequação apropriada desse entendimento. Então, no Brasil, o que a gente deve
colocar como estratégico nas nossas políticas de desenvolvimento produtivo e inovativo hoje em dia? Eu diria, em particular, e ainda bem que a gente tem um eixo do desenvolvimento social que se coloca como estratégico na atual política desse governo e que fez um plano Brasil Sem Miséria, que nos dá algumas orientações. As orientações quais são? Da erradicação da pobreza. Uma, garantia de renda para as populações mais pobres, né? Identificação e garantia de renda dessas populações e garantia de renda. A segunda, ampliação dos serviços públicos essenciais, como foi colocado hoje pela manhã. Saúde, educação, alimentação, habitação com seu saneamento, água, energia, etc., etc., e até cultura. Então, por que não olharmos essas estruturas produtivas ligadas à produção de alimentos, ligadas à provisão de saúde, educação e habitação, tratamento de resíduos sólidos, cultura e outros serviços, como estruturas produtivas e inovativas, estratégicas nas nossas prioridades para apoio. E aí, hoje, no almoço, a gente teve a oportunidade, alguns colegas estavam participando, de pensar, olha, se a gente olhar isso como um arranjo, um sistema produtivo e inovativo que são, né? Se a gente pensa na educação, por exemplo, tem os sapatinhos, tem o uniforme, tem o mobiliário, tem o livro e os equipamentos didáticos e de informação. Olha quantas cadeias produtivas ou arranjos produtivos, chamemos o nome que quisermos, a gente pode estar mobilizando para isso. E a gente lembrou do transporte escolar, que tem com as suas diferentes modalidades, né? Do ônibus à bicicleta, barco, o que for necessário. Mas quanta inovação, a própria estrutura do prédio, né, da escola, é uma estrutura que a gente pode ter muito conhecimento ali, adequado àquele clima, àquele local, os materiais disponíveis, as pessoas que frequentam, tudo. Se a gente olhar a educação, a gente tem toda a parte de confecções também, né? Os hospitais são hotéis, mas eles têm também todos os equipamentos, os medicamentos, os fitoterápicos, os testes. Aliás, a saúde, se os senhores não sabem, é a área que mais se gasta em pesquisa e desenvolvimento no mundo, não por acaso. Então, a gente tem que olhar, saber olhar para além do que é usual e para além da indústria manufatureira. Hoje, nas apresentações pela manhã, falamos muito também no setor primário, né, na agropecuária, a pesca, em várias dimensões, mas também no setor de serviços. A segunda reflexão que eu queria fazer com você está na próxima lâmina. Opa! Alguém voltou? Eu mesmo. É que a base do dinamismo produtivo e inovativo se associa fortemente a atividades e capacidades ao longo da cadeia de produção e de comercialização e envolve uma série de outras organizações, que a gente diz não econômicas, responsáveis pelas políticas, nós mesmos, né? O BNDES, o SEBRAE, o IPE, enfim, que pensam, que apoiam, que promovem, que regulam essas atividades, que financiam, que representam e principalmente aquelas encarregadas por gerar novos conhecimentos que vão ser incorporados para agregação de valor e qualidade aos bens e serviços todos produzidos por esses atores. Bom, então, essa é uma questão de se pensar. Se a gente fazer uma política, não vamos fazer para um só, porque ninguém produz nada sozinho, nem inova sozinho. Depende um do outro. Quais são aqueles casos que a gente deve apoiar, olhando sistemicamente para não desequilibrar o sistema, né? A gente tem que dar um apoio que pense no todo, que entenda aquela dinâmica do arranjo produtivo, do território, né? E fazer uma política que ajude-o a crescer, a se fortalecer e a crescer. E qual é a orientação estratégica? De novo, nós temos hoje não só o Plano Brasil Sem Miséria, nós temos o Plano Brasil Maior,
Nós temos uma série de orientações que podemos escolher. Vamos priorizar aqueles arranjos, sistemas produtivos locais, porque estamos norteados por aquela política, aquela política de desenvolvimento nessa direção. Outra ligação muito importante que eu faria com uma, vamos dizer assim, uma superada geração de políticas para essa nova geração de políticas que a gente está falando, é esse papel fundamental conferido à capacitação produtiva e inovativa para a agregação de valor aos bens e serviços produzidos, diferentemente daqueles processos que apoiavam competitividade chamados na América Latina desde os anos 70 de espúrios e não sustentáveis, porque baseavam-se exatamente na redução do salário, na exploração de recursos naturais, sem perspectiva de longo prazo, além de brincarmos com as nossas taxas de juros e de câmbio e conseguirmos situações artificiais de competitividade. Mas a ideia é que a gente tem que olhar para as pessoas, são elas que podem adquirir conhecimentos e capacitações para fazer essa tal chamada competitividade sistêmica, dinâmica e duradoura. Outra questão muito importante que eu acho que é particularmente significativa fazer essa reflexão aqui com vocês no SEBRAE, é essa confusão que tem sobre o entendimento do que é esse elemento-chave da competitividade de empresas, regiões, países, que é a questão da inovação. Inovação não é invenção. Invenção, né, é quando você descobre uma nova coisa, você tem uma nova ideia. Para uma invenção virar uma inovação, ou seja, ser utilizada de fato, tem livros que falam que tem invenções que nunca se tornaram inovações, nunca foram utilizadas, por vários motivos. Tem outras que são rápidas, tem outras que demoram períodos de tempo. Mas, enfim, a reflexão fundamental que eu acho que a gente tem que fazer é que, se a gente está pensando em invenção, a gente tem que pensar em pesquisa, em desenvolvimento. Se a gente está pensando em inovação, a gente tem que olhar como é que as estruturas produtivas adquirem esse conhecimento, usam, assimilam e usam e difundem esse conhecimento. Por isso, a ideia de olhar não um só, mas olhar um conjunto de que um depende do outro e vai gerar uma série de sinergias para que o fornecimento de um insumo, de um produto naquele arranjo, seja aprimorado, seja agregado valor. Aí eu estou dizendo que eu estou pensando que, em termos de implicação de política, se a gente quer fortalecer a nossa capacidade de gerar invenções, a gente vai apoiar a estrutura científico-tecnológica de pesquisa e desenvolvimento, que, aliás, é um dos principais indicadores para a inovação, mas que tem um problema muito sério. Quem faz pesquisa e desenvolvimento no mundo ou são estruturas de governo, de Estado, ou são as grandes empresas. Políticas orientadas para essa lógica deixam de fora as micro e pequenas empresas. Um dos mecanismos fundamentais dessa política são os incentivos fiscais, que, de novo, deixa de fora as micro e pequenas empresas. Então, meu eixo central é a gente sempre pensar, cuidado, dependendo do óculos, a gente vê algumas coisas e não vê outras. A gente coloca na agenda de política algumas coisas e exclui outras.